Olhando para o açúcar segue sustentado, teve uma queda ontem de 1,6%, hoje voltando a subir 0,34%. Lá em Londres, $736 por tonelada, máximas de 12 anos. Não saiu nada da notícia da Índia ainda com relação à proibição das exportações de açúcar, a tendência que ela anuncia agora neste mês. O Brasil segue fazendo a sua moagem de cana-de-açúcar aqui, mais setembro, outubro, novembro, mais 3 meses, termina o ano safra aqui para a região Centro-Sul, Paraná, região Sudeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e aí o ano safra lá do Nordeste, lá principalmente Pernambuco, Sergipe, vai até março do próximo ano, né? Finalzinho de março do próximo ano. O Brasil deve moer ali 650 milhões de toneladas, 90% disso aqui na região Centro-Sul. Produção de açúcar no Brasil deve passar de 40 milhões de toneladas aqui no Brasil, também 90% disso acontecendo aqui na região Centro-Sul, metade em São Paulo. O segundo maior produtor hoje do Brasil é Goiás, e a produção de etanol deve bater aí os seus 30 bilhões de litros aqui no Brasil. Para as usinas, com relação a preço, cenário muito, muito bom, porque você tem o açúcar com um déficit ali por volta de 5,5 milhões de toneladas, e aí você também tem um problema nos estoques de gasolina nos Estados Unidos, principal fornecedor do combustível aqui para o Brasil, né, dos 15% que o Brasil importa, a maior parte vem dos Estados Unidos. Então, Bolsa de Chicago ainda deve, Bolsa de Nova York ainda deve trabalhar em patamares sustentados, a depender da taxa de câmbio, que no finalzinho do segundo semestre ainda tem um viés de alta. A gente tem preços altos do etanol pela arbitragem com gasolina e com o petróleo, e tem preços altos do açúcar. Curiosidade para quem não sabe, o etanol ele ganhou uma força muito grande finalzinho da década de 70 no mundo todo. Os primeiros veículos que usaram etanol nos Estados Unidos foi no início do século. Até o Ford T, lá do Henry Ford, ele usava o álcool como combustível. Década de 20, de 30, o governo norte-americano começou a fazer a mistura do etanol com a gasolina, tentando melhorar a eficiência energética. E na década de 70, houve o fim do acordo de Bretton Woods, a indexação do dólar ao, ao ouro, e aí o mercado teve uma crise do petróleo, né? Surgiu o termo até petrodólares ali. Petróleo sai de $2 o barril, vai para $20 o barril em pouquíssimo tempo. Então, isso gerou uma crise no mercado de combustíveis. Então, o mercado, no finalzinho da década de 70, década de 80, aumentou o consumo de combustível de etanol, o biocombustível. Até que no Brasil surgiu o pró-álcool. Em 1979 surgiu o pró-álcool, e começa a produção dos primeiros veículos exclusivamente a álcool. Vocês devem lembrar do Chevette, tração traseira, que dançava mais que uma loucura, aquele chevetão lá. Alguns carros tinham que fazer até uma fogueirinha embaixo para ele acender. Durante a década de 80, houve uma explosão no consumo de etanol. O Brasil escolheu a cana-de-açúcar como principal matéria-prima, os Estados Unidos foi para o milho. Acontece que na década de 90, houve uma crise no mercado de açúcar, vindo lá da Índia, a Índia que é o segundo maior exportador. Então houve uma produção muito grande para o açúcar e o etanol ficou de lado. O que aconteceu com os veículos a álcool? Caiu, foi para zero o veículo a álcool. Sabe quando que foi feito o último veículo exclusivamente a álcool? 2020, 3 unidades feitas sob encomenda. Mas houve uma queda vertiginosa na venda de veículos a álcool no mundo todo, e aumentou de gasolina de novo. Qual foi a solução? E aí começou a vir uma política chamada Acordo de Minnesota, lá nos Estados Unidos, e aí veio uma outra política assinada pelo George W. Bush em 2007, onde fomentou a produção com subsídios à produção de álcool nos Estados Unidos, e aí surgiram os veículos flex. Foram quando começou a surgir os veículos flex, 2003, começaram a ter os veículos flex, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e agora tem na Índia também, há 2 ou 3 anos, a Índia começou com os veículos flex para evitar essas crises também. Crise de petróleo aumenta a gasolina, crise de açúcar aumenta etanol, então com uma motorização flex você passa a ter a possibilidade de gerir esse risco de preços ali,
uma hora abastecendo com outra, hora abastecendo com outra. Então, só uma curiosidade, até depois do Proálcool, as usinas que eram exclusivamente usinas que faziam a produção de açúcar, moagem de cana-e-açúcar, passaram a ser usinas e destilarias. Hoje eu não sei se existe uma usina exclusivamente de açúcar. Sei que há destilaria exclusivo para etanol. Então não sei. Então desde essa década de 80 até agora, as usinas elas são flex, né? Pode ser full flex ou pode ser só flex. Full flex é quando ela consegue produzir ao mesmo tempo ambos os produtos, etanol e açúcar. Ou flex só se ela pode fazer uma variação no mix, uma hora açúcar, outra hora etanol. E esse mercado de açúcar no Brasil, ele é tão. Ah, então voltando. É por isso que o etanol acaba não se tornando o principal biocombustível no mundo. Ele acaba tendo este risco de ter uma crise no mercado de açúcar, como nós estamos tendo agora. As usinas privilegiam a produção do adoçante, deixam de produzir o etanol, você tem um déficit no mercado de etanol. E se houvesse só veículos a álcool, imagina a dor de cabeça para nós consumidores hoje. E hoje o setor sucroenergético no Brasil, ele é tão robusto, e isso já tem mais de 4 séculos que nós moemos açúcar, começou pelas capitanias hereditárias aqui, São Vicente, lá no Nordeste, por isso que São Paulo é um grande produtor, Alagoas, Sergipe são grandes produtores. Hoje nós aproveitamos tudo dentro da usina. A cana vira o caldo, do caldo vira o etanol ou vira açúcar. Quando passa pela filtragem, existe a torta de filtro, que pode virar fertilizante natural, muito rico em fósforo, rico em nitrogênio. Aquele líquido que sobra, chamado vinhaça, extremamente rico em potássio, também pode virar fertilizantes. O bagaço da cana que sobra, lá quando é feito a moagem, vira bioenergia. Então, ou até mesmo etanol de segunda geração. Então, olha como o setor sucroenergético no Brasil ele é muito, muito robusto. Só que nós estamos dependentes do mercado internacional. Então, a China em crise, a gente tem esse cenário que vocês estão vendo na tela de preços do açúcar extremamente altos.